Meus amores, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. Eu me chamo Bruna Ferreira. Se você caiu nesse canal de paraquedas, eu te convido a se inscrever. Aqui embaixo tem um botãozinho de vermelho escrito inscrever-se. Clica nesse botãozinho, vai aparecer um sininho logo em seguida. Clica no sininho e marca a opção todas, para você não perder a notificação dos próximos vídeos, tá? Se você é meu inscrito ou meu inscrito, um beijo super carinhoso pra vocês. E, gente, promessa é dívida. Falei que eu ia dar uma aula gratuita aqui pra vocês no YouTube sobre ganache cake, tá? E eu fiz um vídeo na semana passada, né, em comemoração aos nossos 200 mil amores aqui no YouTube. Mas ficou muito corrido, gente. O finalzinho do vídeo ficou idêntico ao CD da Xuxa. Eu reduzi a velocidade e eu juro por Deus que eu abaixei o áudio, mas não ficou. Então, tudo bem, né? A gente entende que era pra ser assim. E aí, agora eu vou trazer um vídeo mais completão, com todos os detalhes. Então, por favor, já pegue uma agenda, uma caneta, um caderninho, pra você anotar todas as dicas que eu vou passar pra vocês aqui, tá? É uma aula de ganache cake completa, então provavelmente esse vídeo vai ficar um pouquinho longo. Não pule as etapas do vídeo, tá bom? Então, meus amores, sem mais delongas, bora lá pro nosso vídeo. Bom, meus amores, na semana passada eu ensinei você a fazer a ganache cake, né? Que nada mais é uma cobertura de ganache, tá? A base de ganache, tá? Bru, você pode me ensinar, me explicar o conceito da ganache? A ganache nada mais é do que um blend, tá? De chocolate com um outro ingrediente. Por que eu vou falar um outro ingrediente, tá? Porque hoje em dia existem diversos tipos de ganache, tá? Pra mim, ganache é a mistura de chocolate com creme de leite.com.br, tá? Mas a gente sabe que hoje em dia existem pessoas que fazem ganache à base de água, ganache à base de leite, tá? Sim, gente, existe. Ganache à base de algum tipo de destilado, tá bom? Existem milhares de tipos de ganache por aí que os confeiteiros vão fazendo, vão criando, e eu acho maravilhoso. Mas a ideia original da ganache é nada mais que um blend, né? Uma mistura de chocolate com creme de leite. Então, as pessoas fazem essa ganache. A ganache a gente sabe muito bem que o que determina a cremosidade dela é a quantidade de creme de leite que você vai colocar, tá? Então, se eu tenho uma quantidade igual por igual, por exemplo, 100 gramas de creme de leite para 100 gramas de chocolate, eu vou ter uma ganache, né, cremosa, porém consistente, na medida certa. Se eu colocar, por exemplo, 200 de chocolate e 100 gramas de creme de leite, eu vou ter uma ganache mais densa, uma ganache mais dura, né? Porque a gente diminuiu a quantidade de creme de leite, de gordura adicionada, e aumentamos a quantidade de chocolate. E é o chocolate que vai dar firmeza para nossa cobertura, né? Para nossa ganache. E o creme de leite é o que dá malemolência. Se a gente, por exemplo, inverter a ordem e colocar 200 de creme de leite para 100 gramas de chocolate, a gente vai ter uma ganache mais fluida, tá? A ganache, gente, ela pode sim ser saborizada, tá? Você pode colocar especiarias na ganache, você pode colocar destilados, você pode colocar essências, tá? Mas tome um pouco de cuidado aí, principalmente na questão da essência, para não roubar muito o sabor do chocolate, tá? Porque o gostoso da ganache é aquele creme, né, bem delicioso, bem lisinho, mas que tem, assim, o gosto de chocolate, tá? A ganache pode ser feita no chocolate branco, chocolate meio amargo e o chocolate blend, tá? Que nada mais é que 50% meio amargo e 50% ao leite. Mas também pode ser feita naqueles chocolates gourmets, né? Saborizados de laranja, pistache, daquela marca famosérrima que a gente conhece muito bem, que custa o olho da cara. Chocolate, dá pra ser feito a ganache, tá? Incluindo chocolate fracionado. Você consegue sim fazer uma ganache. Porém, temos aí alguns detalhes aí que a gente precisa levar muito em consideração, tá? O chocolate fracionado, né, que nada mais é do que uma gordura aí, tem uma grande quantidade de gordura ali dentro da sua composição, ele precisa levar alguns itens aí em consideração para você não desperdiçar ingrediente, tá? Porque nada mais é, gente, o chocolate é feito da massa do cacau, né? Já o chocolate fracionado é feito de uma gordura hidrogenada, tá bom? Que é
porcionado em milhares de pedacinhos, né? E aí você não precisa temperar, né? Então o chocolate fracionado, ele não demanda de temperagem, tá bom? Já o chocolate nobre, que é o chocolate aquele que derrete na boca, que é feito com a massa do cacau mesmo, ele precisa de temperagem, tá bom? Essa é a grande diferença do chocolate fracionado para o chocolate nobre, tá bom? É a temperagem e a composição dos ingredientes, tá bom? No caso do chocolate nobre, por exemplo, a gente tem a massa de cacau, a manteiga de cacau, açúcar, né, leite em alguns casos também. Já no chocolate fracionado, a gente tem a gordura vegetal, aí, a gordura hidrogenada em algumas receitas e outros emulsificantes e espessantes para dar aquela fluidez no chocolate, tá? Então, tendo isso em mente, a gente tem que levar algumas coisas aí em consideração. Não é qualquer tipo de chocolate fracionado que a gente vai conseguir trabalhar, tá? Por exemplo, no mercado a gente tem aquelas coberturas premium, cobertura top, o confeiteiro não é recomendado, tá? Porque o confeiteiro, ele é mais um primo próximo do chocolate hidrogenado, né? Que contém mais gordura ainda do que o fracionado, do que do fracionado propriamente dito, tá? O chocolate, gente, confeiteiro que você encontra aí no mercado, ele é usado apenas para fazer aqueles arabescos, banhar alguns tipos de sobremesa, não são todas que dá para banhar também, porque não é um chocolate muito gostoso, tá? Ele é feito mais para raspas mesmo, tá? Para raspas ele é perfeito. Para arabesco, tracinhos fininhos, escritas, ele é maravilhoso, tá? Agora vai banhar um pão de mel, vai banhar um pirulito, vai banhar chocolate fracionado. E aí no mercado tem milhares. Eu gosto muito da Cical, eu gosto muito da Genuine, gosto da Harold também, mas eu confesso para vocês que o meu preferido é Cical. Não tenho parceria com a Cical ainda, mas Deus proverá. Mas eu gosto muito da Cical, eu sempre encho a minha boca aqui para falar deles, porque eu gosto da Cical, tá? Proporções para dar certo aí a tua ganache, tá? A ganache para cobertura de bolo, tá? Porque existem, como eu falei para você no início da nossa aula, a ganache ela pode ser usada para diversos tipos de sobremesa, para tortas, né? Para bombons, para você rechear bombons, por exemplo, enfim, para bolos também. Mas se tratando de cobertura, ela precisa ter uma espessura, uma textura mais encorpada do que para recheio, tá? Então, se tratando de proporções, eu nunca recomendo para você uma proporção de igual para igual. Por exemplo, 200 de creme de leite para 200 de chocolate. Eu sempre faço uma diminuição aí de 50%. Então, se eu uso 100 gramas de chocolate, eu uso 50 de creme de leite ou de chantilly, que daqui a pouquinho eu vou chegar nessa parte também, tá? Então, eu gosto de fazer aí essa mistura, tá? Gosto de fazer essa misturinha aí. 100% de chocolate para 50 de creme de leite. Então, se eu uso 200, eu uso 100, entendeu? Se eu uso 600 gramas, que foi no caso do nosso vídeo, eu vou usar 300 de creme de leite ou de chantilly e assim por diante. Agora, meus amores, a gente vai falar sobre algumas das fontes de gordura que a gente pode adicionar no nosso chocolate pra gente conseguir fazer uma ganache perfeita, tá? Eu não tenho creme culinário aqui em casa porque eu não uso creme culinário, tá bom? E eu vou falar uma coisa pra vocês que vai fazer assim na sua mente, ó. Ó, nós temos aqui o nosso creme de leite de caixinha, tá? Esse creme de leite aqui que você vê no mercado, geralmente possui 17% de gordura. Nós temos aqui o nosso preparado para creme tipo chantilly, tá? Nossa, Bru, como assim? Gente, chantilly, por incrível que pareça, é apenas o nome da cobertura. Eu vou dar um exemplo assim, tá? Porque o chantilly nada mais é do que uma gordura vegetal com milhares de ingredientes. Você pode pegar depois a embalagem, tá? E ver. O chantilly original, né? Que foi feito lá no palácio do rei fulano de tal, né? E o nome desse palácio, desse castelo era Castelo de Chantilly, né? E aí o cozinheiro que preparou aquele preparado, naquela mistura, de uma forma totalmente errada, né? Foi um errado que deu muito certo.
ele batizou o nome daquele creme de chantilly por conta do castelo. Acabou, tá? O nome é só chantilly, é igual cotonete, que não é cotonete, é hastes flexíveis. Então, só para vocês terem uma ideia. Porque é feito da gordura do leite, tá? Que nada mais é do que o nosso creme de leite fresco. Naquela época lá, não existia geladeira, não existia freezer, então não tinha como o cara ter um creme que tivesse que ser armazenado a não sei quantos graus e deixar não sei quantas horas na geladeira, né? É óbvio. Então, só para vocês terem uma noção, isso daqui é gordura vegetal, tá? O creme de leite fresco, que é aquele que ele contém 35% de gordura, ele é a gordura ali separada do leite. Há uma grande diferença. Esse daqui, ele é feito da gordura do leite também, tá? Porém, ele tem o soro misturado, tá? Diferentemente do creme de leite de latinha, que o soro é separado da gordura, tá? Então, só para vocês terem uma noção, gordura vegetal, gordura de fonte animal, né, do leite de vaca, porém misturado com o soro do leite também. E o de latinha, ele tem o soro separado, tá? Bru, eu consigo fazer uma ganache cake à base de leite, de caixinha ou de água? Não, porque a quantidade da gordura do leite, ela é muito baixo, é praticamente insignificante para dar aquela cremosidade toda no teu chocolate, tá? E de água, pelo amor de Deus, né? Não preciso nem falar. Mas não recomendo, tá? Eu gosto de usar apenas esses dois aqui para fazer a ganache cake. Quais são as principais diferenças, né? Esse daqui, ele vai ficar... A textura praticamente igual, gente. É mais na questão do sabor mesmo. Porque esse daqui, por ser uma fonte de gordura neutra, ele vai acentuar ainda mais o gosto do chocolate. Já o chantilly, ele tem um gostinho, né? Um fundinho de baunilha, né? Igual da Norcal, delicioso, tem um gostinho de creme. Então, ele vai dar uma acrescentada a mais no sabor da tua ganache, tá? Em relação a brilho, em relação à textura, eu não vejo tanta diferença. Apesar que, de acordo com a região onde você mora, você vai precisar sim de uma ganache um pouco mais estruturada e o chantilly, ele é mais próprio para isso, tá? Ele é mais recomendado para essas regiões mais quentes, tá? O creme de leite para regiões normais também, quente também, só que ele fica assim um pouco mais cremoso, tá? Aqui eu tô com esse chantilly da Amélia Supreme. Ele não fala a quantidade de gordura que tem aqui. Eu li pra lá e pra cá, não achei, gente. E o pior é que eu não achei mesmo. Eu li a embalagem toda, por ser uma gordura vegetal, né? Eu acho que eles nem se preocuparam em colocar aqui a porcentagem de gordura. Mas, né, enfim, tamo aí. Ó, ele não fala mesmo, tá? Eu acho que com o chantilly fica bem mais espesso do que com o creme de leite, tá? Então vamos começar a colocar a mão na massa. Chocolate, cada quadrado desse daqui tem 100 gramas, tá? Tem 10 quadradinhos porque tem 1 quilo aqui. Eu vou usar 400 gramas de chocolate, tá? 400 gramas de chocolate branco, tá? O outro chocolate a gente vai vedar muito bem, pra ele não correr o risco de ressecar, né? Nem nada do tipo. Bru, se for o chocolate nobre, é a mesma proporção? É, tá? É a mesma proporção. Daqui a pouquinho eu venho aqui e aí eu guardo aqui bonitinho, tá? Ó. Primeira dica que vocês precisam levar em consideração, tá? Por ser, meus amores, chocolate e ele tá assim inteiriço, eu tenho que dar uma quebradinha nele, tá? Porque senão ele vai ficar ali 300 anos no meu micro-ondas e não é isso que eu quero, tá? Então eu vou quebrar aqui o chocolate, né? E daqui a pouquinho eu volto. Eu troquei o chantilly, tá? Vou usar o da Local, que tá aberto. Aquele lá não vou abrir. Se eu tô usando 400 de chocolate branco, eu vou usar 200 de chantilly, tá? Ó. 200 certinho de chantilly. Porém, o chantilly tá gelado. Acabei de retirar da geladeira. Essa daqui, gente, é o pulo do gato, tá? É o que vai determinar se a sua ganache vai dar certo ou não. Não pode ter quebra de temperatura, tá? Eu não posso nunca adicionar o meu chantilly gelado no meu chocolate que vai estar quentinho, tá? Porque senão acabou.
vai ficar terrível para você conseguir voltar ele ao normal. Dá para consertar? Dá. Mas vamos evitar? Vamos evitar? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou levar para derreter meu chocolate e vou levar para deixar na temperatura ambiente o meu chantilly, tá? Não quero meu chantilly muito quente também, mas ele também não pode estar gelado. Ele tem que estar na temperatura ambiente para acompanhar a temperatura do chocolate fracionado, tá? Então, eu vou lá derreter e já volto com vocês aqui. Bom, meus amores, a minha mesa, ela realmente é dividida, tá? Ela é dividida, tem um pedaço branquinho e um pedaço pretinho, marronzinho. Porque é os pedaços que eu faço os vídeos aqui, tá bom? Ó, meu chocolate já derreteu por completo. Ó, tá vendo? Ó, maravilhoso. Tá bem lisinho. Ó, que isso é super importante, é o chocolate ficar bem lisinho, tá bom? Então, se por exemplo, você comprou aquele chocolate e ele tá aberto, a gente sabe que chocolate branco quando fica aberto ele fica terrível depois, né? O que você vai fazer? Você já vai levar ele para derreter junto com o chantilly, tá bom? Ou junto com o seu creme de leite, tá? Ó, maravilhoso, bem lisinho mesmo. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou adicionar o meu chantilly, tá bom? Ó. Como eu sei que eles estão na mesma temperatura, eu sei que não vai ter choque aqui de temperatura, então ele não vai talhar, tá? Ó, então eu vou mexer aqui bem devagarinho para ele misturando, tá? Se talhar, correr de talhar, não tem problema, tá? Mas o ideal é que você não talhe, né? Mas se ocorrer o risco de talhar, e ai, talhou, Bru, minha gordura separou, ficou horrível, o que que eu faço? Você deixa ele bem homogêneo, tá? Deixa ele bem homogêneo, não deixa ele assim, tá? Deixa ele ficar bem homogêneo e deixa ele parado, tá? Que daí ele vai ficar na temperatura ambiente, aí depois sim você pode passar no mixer, aí você vai ter que misturar bastante para as gorduras, né, se homogeneizarem novamente, tá? E ficar tudo bem perfeitinho, ó. Aqui já tá todo homogêneo, porém ele tá quente, né? E ele precisa descansar, tá? Então, eles, como qualquer preparo que a gente vai fazer, que tenha leite, né, que tenha gordura, a gente tem que colocar um plastiquinho em contato para ele não criar película, tá bom? Então, a gente vem aqui, ó, não ficar ressecado por cima, tá? Olha, ele tá bem quentinho. A gente tem que deixar ele chegar na temperatura ambiente. Hoje, como tá frio, é capaz que ele chegue bem mais rápido, tá? Enquanto isso, eu vou fazer o nosso chocolate preto, tá? E aí a gente vai usar o creme de leite. Tá aqui o creme de leite também, tá? Eu vou amassando aqui essas pelotinhas, porque ganache, cake, tem que ser lisinha, tá? Ó, a gente vai fazer aqui bem legal. Deixa bem lisinho. Ó, tá vendo que tá tendo umas pelotinhas ainda? Então, a gente precisa deixar ele lisinho para adicionar o creme de leite. Se você quiser passar no mixer, pode passar também. Só toma cuidado um pouquinho com o mixer, porque o mixer vai acrescentar bolhas de ar também, tá? E a gente quer uma ganache cake bem lisinha, tá? Então, aqui, ó, perfeito, bem lisinho, ó. Agora sim, bem lisinho, tá vendo? Venho com o nosso creme de leite. Adiciona aqui. Bate bem aqui. Deixa eu ver se eu consigo até raspar um pouco. Misturo. Ele vai dando um brilho maravilhoso. Olha que perfeição, gente. Tá vendo que quando os nossos ingredientes eles estão na mesma temperatura, não tem erro, entendeu? É mais difícil de conter erro. Ó, brilhoso e delicioso. Venho aqui, vou cobrir também e vou deixar ele descansar, tá? Ó, perfeito, tá? Perfeitíssimo. O bolo, meus amores, não pode estar 100% geladão, tá? Por quê? Porque, meus amores, se o seu bolo estiver muito gelado,
congelado, alguma coisa do tipo, o chocolate ele não vai dar aderência. Ele vai até grudar ali na hora que você estiver espatulando e tal, mas depois que ele estiver sequinho, o que vai acontecer? Ele vai se soltar do bolo. Vocês já fizeram alguma vez bolo de mel? Que é aquele pão de mel na casquinha de chocolate? É a mesma coisa, tá? Você até pode colocar o bolo ali direitinho, só que ele não vai dar aderência depois. Ó, ele fica bem sequinho mesmo, tá? Ele não vai dar aderência. E aí depois, pra você decorar o seu bolo, por exemplo, vai ser ruim, né? Então, o seu bolo não pode estar 100% gelado, porque senão, depois de frio, ele não vai dar aderência, tá? Ó, já estou aqui com a nossa ganache. Vou pegar o nosso bolo agora. Ó, aqui eu tô com o meu bolo, tá? Ele tá gelado. Ele tá gelado, mas hoje ele não vai ficar em temperatura ambiente, porque hoje tá muito frio, tá? Então eu venho aqui, eu tô usando a minha própria bailarina, gente. Ó, sempre de baixo pra cima, eu encosto aqui e vou girando, ó. Tá? Ó, e vou girando. Vou preenchendo aqui o meu bolo todinho com essa ganache maravilhosa. Enquanto a gente decora o nosso bolo aqui, gente, deixa eu te fazer uma pergunta. Você já adquiriu os seus livros de confeitaria? Se você ainda não adquiriu, clica no link que tá aqui na descrição do vídeo e corra para adquirir o seu. Tá maravilhoso, são mais de 100 receitas no total, entre elas massas, recheios, doces para você vender no delivery, doces pro Natal. Tá chegando a nossa época preferida do ano, hein? Então corra e adquira agora os seus livros de confeitaria feitos por mim. Todas as receitas são testadas e aprovadas por mim e pelos meus clientes. É maravilhoso. Eu vendo tanto o kit, né, o combo, contendo os meus 4 livros de confeitaria, ou você pode comprar eles avulso também por a partir de R$ 37,00, meus amores. E você consegue parcelar esse valor em até 12 vezes. Tá barato demais. Corre agora no link na descrição e adquira já o seu. Aqui, ó, do jeitinho que a gente precisa. Tá, ó. Pra ele ficar bem bonitão. Eu coloquei um pouquinho de granulado no rodapé do nosso bolo e na parte de cima eu fiz um drip cake com o chocolate meu amargo, tá? Gente, eu não deixei ele ficar durinho pra fazer ponto de bico, tá? E outra, eu quis fazer um drip cake grossinho mesmo. Tem pessoas que falaram, né, no último vídeo que eu fiz o drip cake muito grosso, mas era essa a intenção, das caldas serem grossas mesmo, não aquelas gotinhas fininhas, tá bom? Tô muito chocolatuda hoje. Ó. Coloco aqui só uma farofinha de chocolate branco. E aqui, pra confeitar, eu vou colocar um coraçãozinho, ó, da Blue Star. Prontinho. Olha que lindo que ficou nosso bolo. Bom, meus amores, ó, eu cortei aqui minha massa, tá? Pra vocês verem. Opa! Ó, vocês estão vendo que tá bem grudado, tá bem rente ao bolo? Não criou aquele buraco, tá? Aquele vão. Tá vendo que ele tá bem rente, né? Eu vou cortar o bolo e o chocolate não pode se separar da massa, tá? Se a minha massa tivesse muito, muito, muito gelada, o chocolate ele iria se separar da massa, tá? Então aqui, ó, vocês podem ver que tá bem uniforme. Ó, bem uniforme mesmo, ó, tô puxando pra vocês verem aqui, ó, tá vendo? E ela não... Bom, meus amores, trabalhar com a ganache cake não é tão difícil, como vocês puderam ver, não é difícil mesmo, você lidando com essas técnicas aí, não esquecendo desses pontos importantes que eu passei pra você no decorrer dessa aula, você tira de letra. Agora vamos pro custo-benefício. Vale a pena trabalhar com a ganache cake? Depende, tá? Eu confesso pra vocês que aqui na minha região, esse tipo de trabalho não é tão valorizado assim. Até mesmo porque as pessoas não conhecem tanto a ganache cake aqui na minha Baixada Santista, tá? Porém, meus amores, nada que você não possa incrementar aí no decorrer do tempo a ganache cake na tua região. Em relação à diferença de preço da ganache cake pro chantilly, por exemplo,
Não é uma diferença tão gritante, mas a gente tem que levantar e colocar em consideração isso daí também, tá? Vou te dar um exemplo. Eu paguei R$ 25 no quilo do chocolate, tá? E eu também usei o chantilly, tá bom? O chantilly aqui na minha região tem em torno de R$ 16. Então temos aí uma diferença de quase R$ 9, tá? Lembrando que eu não usei todo o chocolate, né? Então a gente tem que fazer aquela continha, aquela regrinha de 3. Mas daria aí uma margem de uns 20 a 25% a mais de diferença do chantilly para ganache cake, tá? Então seria mais ou menos se eu gasto R$ 8 para fazer um bolo, 20 por 10 de chantilly no caso que eu uso, eu iria gastar em torno de uns 12, 13 reais, entendeu? Então você precisa fazer aí a tua precificação de uma forma correta, tá? E não pode, gente, pelo amor de Deus, de esquecer de passar esse valor pro cliente. Que a ganache cake, ela é um pouquinho mais, né, carinha do que o chantilly, por exemplo. Não chega a ser um valor muito absurdo, mas que a gente tem que se colocar em consideração, sim. Até mesmo porque ela é um pouco mais trabalhosa de se fazer, né? A gente tem um tempo de espera, né, e tudo mais. Já o chantilly não, bateu, tá pronto, já podemos usar, né? Então tome um pouco de cuidado. Não é uma diferença muito gritante, mas tem uma diferença que a gente precisa sim colocar em consideração. Prazo de validade e armazenamento. Gente, dura muito, tá? Dura muito mesmo. Meu bolo tá aqui, eu tô até aqui na lateral para vocês ficarem olhando essa preciosidade. Ela, se for um bolo, por exemplo, todo trufado, meu, aguenta até 3 dias fora da geladeira, tá? Fora da geladeira, se for um bolo todo trufado. Dentro da geladeira, por até 10 dias, de 10 a 15 dias, depende do recheio. Eu vi aqui uma Mori comentando qual seria o prazo de validade da ganache. Quem determina é o recheio do teu bolo, tá? Por exemplo, se eu fizesse um bolo todo de ninho com morangos frescos aqui, 24 horas. Independente da ganache durar 3 meses, o meu bolo teria o prazo de validade de 24 horas, de 24 a 72 horas no máximo, entendeu? Então, quem determina é o teu recheio. Agora, a ganache pura, para você congelar, né, enfim, aí ela tem um prazo de validade de até 3 meses congelada. Porém, eu, Bruna, não recomendo você congelar, tá? Porque quando você congela, é normal criar cristais de gelo, né? E a gente tá falando de chocolate, gente, que é um produto muito sensível à água. Ele não bate muito bem com a água, entendeu? Então, tomem muito cuidado para fazer esse processo de congelamento e descongelamento, tá? Você pode congelar sim, mas aí depois você descongela ele em refrigeração, tá bom? Para evitar aqueles cristais de água. Deixa ele bem embalado, bem bonitinho, tudo para manter a qualidade da tua ganache, tá? Em refrigeração, meu, dura de 10, 15, 20 dias, bem armazenado, bem bonitinho, bem gostosinho, tá? Não pode deixar ele exposto, porque o ar da tua geladeira vai ressecar o chocolate e também vai perder a qualidade da validade dele, tá? Então tomem um pouco de cuidado. Mas lembre-se sempre, a gente eu amo. É muito satisfatório trabalhar com a ganache. Vocês não fazem ideia. Amores, eu espero muito que você tenha gostado dessa aula. Ficou uma aula incrível. Eu vou comer um pedaço desse bolo junto com vocês. Né? Que pra mim, vocês sabem como eu sou. Ó, não deixem de se inscrever, meus amores. Tá? De ativar o sininho. Por favor. Rumo a 300 mil amores agora. Ó. Que delícia, vocês veem que eu corto e ela não separa, tá? Isso é muito importante no bolo com ganache, gente. Muito importante mesmo. Olha esse bolo tão gostoso, gente. O ganache é um bolo muito rico. É muito gostoso. Igual eu, particularmente, eu não como chantilly, gente. Eu como o bolo todo, mas não como. Porque eu trabalho com isso. Se eu for comer chantilly toda vez que eu comer bolo na minha vida, acabou minha vida. Mas com chocolate fica surreal. Ai, que delícia, meu Deus. Meu Deus. Meus amores, não deixe de se inscrever. Vamos fazer esse vídeo chegar a 1 milhão de visualizações, gente? Pelo amor de Deus. Então assista, compartilhe e vamos explodir, tá bom? Meus amores, que Deus abençoe a sua vida, os seus planos e os seus objetivos. Um grande beijo e até o próximo vídeo.